Olha, 2025 foi um ano bem curioso para a economia do Brasil. Uma história cheia de mas, cheia de contradições. Vamos tentar desembolar esse novelo e entender o que de fato aconteceu. Pensa comigo, como pode um país crescer e ao mesmo tempo ter um endividamento recorde? Ou então, pleno emprego com juros lá na estratosfera? Parecem coisas que não combinam, né? Pois é. Para entender o que estava rolando na economia brasileira, a gente precisa mergulhar nesses números e ver que forças estavam em jogo. Então, vamos começar pelo lado bom da coisa, o lado brilhante da moeda. Porque, sim, teve um desempenho económico que, sinceramente, superou e muito as expectativas de todo mundo. E o ponto de partida é esse número aqui, 2,5%. Essa foi a projeção de crescimento do PIB. Pode não parecer um número gigante, mas, olha, no começo do ano, quase ninguém no mercado financeiro apostava que a gente chegaria nisso. Foi uma surpresa, e uma surpresa boa. Ok, mas de onde veio essa força toda? O que alimentou o motor da economia? A resposta é simples: o consumo das famílias. Foi o brasileiro indo às compras. Mesmo com um cenário desafiador, o consumo se mostrou, assim, incrivelmente forte. Foi ele que carregou a economia nas costas. E claro, com mais gente consumindo, a gente chega nesse outro número aqui, que é impressionante. 5,4%, a menor taxa de desemprego da história. Na prática, isso quer dizer o quê? Pleno emprego. E aí a conta fecha, né? Com o emprego, as pessoas têm renda e confiança para consumir. Uma coisa puxa a outra. Até aqui, tudo parece ótimo, certo? Só que todo esse progresso teve um custo. E um custo alto. Agora a gente vai virar a moeda e olhar para o outro lado. O lado não tão bonito da história. Porque essa expansão toda não caiu do céu. Não foi de graça. Por baixo dos panos tinha um monte de desequilíbrio se formando, sabe? Como a parte de baixo de um iceberg que a gente não vê. E o primeiro grande problema era esse aqui, a inflação, o famoso IPCA. Fechou o ano em 4,45%. Ah, mas está dentro da meta, né? Está. Tecnicamente, sim, mas por muito pouco. A verdade é que a inflação foi uma dor de cabeça o ano inteiro. Teimosa, sabe? Não cedia de jeito nenhum. E para lutar contra essa inflação teimosa, qual foi a arma usada? Essa aqui, a taxa Selic. Dá uma olhada nesse número. 15%. É um patamar altíssimo. O Banco Central teve que ser muito duro, puxar o freio de mão com força para tentar segurar os preços. Lembra daquele consumo forte que a gente falou no começo, que era boa notícia? Pois é, aqui está o lado sombrio dele. 72 milhões, esse é o número de brasileiros que terminaram o ano com o nome sujo, inadimplente. É gente pra caramba. Um recorde histórico e um dado assim muito, muito preocupante. Tá, então como é que a gente junta essas peças todas? Crescimento de um lado, dívida do outro. Emprego aqui, juros lá em cima. Como isso é possível? A resposta está num verdadeiro cabo de guerra. Um conflito direto entre o que o governo queria fazer e o que o Banco Central precisava fazer. Funciona assim, ó. De um lado, tínhamos a política fiscal, que é o governo. O que ele fazia? Gastava. Para quê? Para aquecer a economia, para dar suporte para as pessoas, era o pé no acelerador. Do outro lado, a política monetária, que é o Banco Central. E o que ele fazia? Aumentava os juros. Para quê? Para esfriar a economia e segurar a inflação. Era o pé no freio. Acelerador e freio, ao mesmo tempo. E aí que está o pulo do gato. Uma coisa forçava a outra. Quanto mais o governo gastava, aumentando a dívida pública, mais o Banco Central se via obrigado a manter os juros lá em cima em 15% para tentar compensar e evitar que a inflação explodisse. Beleza. Mas e aquele número do desemprego? O de 5,4%? Aquele que parecia a melhor notícia do ano? Pois é. A gente precisa olhar ele com uma lupa, porque tem uma história bem importante escondida ali. E o detalhe crucial é este aqui. 94 milhões de brasileiros. Esse é o número de pessoas que recebem algum tipo de auxílio social do governo. É um número gigantesco. E por que isso importa tanto para o desemprego? Simples. Pela regra oficial, pela metodologia do IBGE, uma parte dessas pessoas que recebem benefícios simplesmente não entra na conta do desemprego. Elas não são consideradas força de trabalho procurando emprego, entende? Isso, obviamente, muda
e muito a nossa interpretação daquele número de 5,4%. Então, se a gente fosse colocar uma lousa, o placar final de 2025 seria esse. De um lado, coisas boas, PIB crescendo 2,5%, desemprego no chão em 5,4%. Do outro lado, o preço disso. Inflação alta em 4,45% e uma Selic de 15% para tentar apagar o incêndio. É a fotografia de um país numa encruzilhada. Certo. E daqui para frente? O que 2026 reserva? Bom, a imagem que vem à cabeça é a de um equilibrista numa corda bamba. Um passo em falso e tudo pode desmoronar. E os desafios são gigantescos. O principal de todos é como controlar a inflação sem afundar o país numa recessão. E para complicar o cenário, ainda temos que colocar nessa conta escândalos de corrupção, o calor das eleições nacionais e até a Copa do Mundo no meio do caminho. E tudo isso nos leva à grande pergunta que fica no ar. Será que o Brasil vai conseguir se equilibrar nessa corda bamba? Ou será que uma hora a corda arrebenta e um dos lados desse paradoxo econômico vai ter que ceder? A resposta para essa pergunta? Bom, ela vai definir os próximos anos do país.